Oi, voltamos mais um bloco de resolução de questões, de exercícios para você que está estudando, se preparando. Ética no serviço público. Essa matéria tão gostosa não é uma matéria difícil, mas é uma matéria que exige atenção. Eu sempre brinco para você nunca deixar para fazer a prova de ética na hora que a canseira já estiver aparecendo para você. Porque se você deixar para o final, a probabilidade de se dar mal é muito grande, tá? Então tome cuidado com isso. Vamos seguir? Vamos olhar na tela a próxima questão e ver o que ela fala de tão importante para nós? Olha na tela. Acerca da ética no serviço público, da moral e do exercício da cidadania, julgue o item a seguir. Segundo Aristóteles, a política e a ética são desassociadas, em razão não só da existência da política no exercício da cidadania, mas também da busca da plenitude ética na nossa denominada polis. Ai, meu Deus do céu, o que essa questão ela quer falar para a gente? O que ela traz de tão interessante? Olha só, toda vez que a gente fala de Aristóteles, a gente precisa de uma atenção grande. Porque Aristóteles, ele tinha uma ideia de que a política era o desdobramento natural da ética, né? Antes fosse, né? Pelo menos. Mas ambas, na verdade, tanto a política como a ética, elas são fundamentais para elas compor uma unidade. E nesse caso, Aristóteles então falava que essa unidade de ética e política nada mais era que a filosofia no seu fenômeno prático. Interessante isso, né? Então, se a ética ela está preocupada com a felicidade individual do homem, a política ela estaria se preocupando com a felicidade coletiva da polis, da cidade, da comunidade, do espaço pelo qual eles viviam. Então, é uma tarefa política que nós temos, o papel de investigar, o papel de descobrir quais são as formas de governo, quais são as instituições que são capazes de trazer a felicidade no seu aspecto coletivo. Então, partindo nessa visão de Aristóteles, nós não podemos concordar com o enunciado, porque ele fala que a política e a ética, elas são desassociadas. Não, elas não podem ser desassociadas, elas estão juntas. Porque elas buscam a felicidade da polis. Elas buscam o resultado especial da polis. É isso que elas querem. É isso que nós objetivamos. Então, não devemos deixar de considerar esse fenômeno aqui presente também, tá bom? Vamos para o próximo item? O próximo item diz o seguinte: o risco de subjetivismo por parte dos agentes públicos na interpretação e na aplicação da lei consiste em uma das críticas ao paradigma pré-positivista, ocorrendo em tal paradigma uma reaproximação do direito com a ética, a moral, os valores e os princípios. Nossa, essa questão parece ser tão difícil, né? Mas não é. Sabe por que não é? Porque, primeiramente, ela já fala de subjetivismo para nós. E subjetivismo é sim uma parte da filosofia que não admite uma outra realidade senão a realidade daquela pessoa que está pensando. Então, para mim, isso daqui pode ser uma garrafa, mas para você, talvez você vai achar que isso daqui é uma arma. Se bem que uma garrafa, dependendo de como você tacar na cabeça de alguém, ela pode ser uma arma, né? Mas na visão subjetivista, não admite uma outra realidade senão a minha. Então, nessa aula, isso aqui vai ser uma garrafa e pronto, acabou. Se você não concordou, só lamento. Agora, quando a gente fala da visão pós-positivista, o pós-positivismo ele tem um papel interessante, porque ele busca restabelecer uma relação envolvendo tanto o nosso direito como a nossa ética, materializando aqui, de forma concreta, as relações entre valores, entre os nossos princípios, entre as nossas regras. Por isso, eu posso falar para você que a teoria dos princípios e também quando a gente estuda a sua real inserção nos diversos textos inseridos na nossa Carta Constitucional Brasileira, para que haja um reconhecimento da sua normatividade dentro da ordem jurídica,
todos esses fenômenos se faz presente e se faz necessários. Por essa razão, o enunciado da questão de número 10, ele está correto. Se você assinou ele como certo, detonou no gabarito. Beleza? Questãozinha boa, né? Questão boa, mas eu vou para uma próxima questão bem padrão dessa banca examinadora, né? Por que é bem padrão da banca examinadora? Que você vai ver que ela é uma questão totalmente tosca e sem sentido. Quando eu estava estudando ela, eu até coloquei, nossa, que questão tosca que estão pedindo para os nossos alunos. Mas mesmo assim, acompanha na tela comigo. Acerca da ética e trabalho, julgue o item subsequente. Um dos dilemas dos servidores na escala inferior de uma organização é o fato de terem que compensar muitas vezes, sem se dispor de todos os meios necessários, o efeito e a carência da lógica de mercado. Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Gente, essa questão ela tá certa. Porque, basicamente, é um dilema dos servidores dentro de uma organização se depararem com o efeito das carências lógicas do mercado. Qual que é o sentido que a banca examinadora tentou buscar aqui? O que ela tentou aferir do examinando? Estou até agora tentando entender. Se você conseguir entender, comenta aqui, deixa o seu recado, porque de fato tá difícil e tá sem sentido, né? Mas é padrão dessa banca, que eu nem estou citando o nome dela hoje aqui, mas você sabe do que eu estou falando, né? Padrão que para deixar a gente nervoso e com raiva, né? Falar sério. Vamos lá! A Comissão de Ética dos órgãos e entidades da administração pública tem por finalidade orientar e aconselhar sobre ética profissional e, nos casos necessários, aplicar a pena de censura. Gente, no nosso estatuto, no nosso código de ética, nas nossas legislações vigentes, um dos pontos que você vai observar com bastante retidão e precisão é que é papel das comissões de ética, sim, orientar e aconselhar tudo o que diz respeito sobre a ética profissional do servidor público, principalmente no que diz respeito ao tratamento das pessoas para com as pessoas e também relacionado ao patrimônio público. Patrimônio público que muitas vezes não é respeitado. Então aqui cabe competir o quê? Conhecer de forma concreta, de forma objetiva, os procedimentos suscetíveis quando houver a necessidade de se aplicar a censura. E a censura, a sua fundamentação, ela deve constar sempre de um parecer assinado pelos seus integrantes. É como se fosse um mecanismo de comprovar que houve uma apuração administrativa antes da penalização, assegurando-se a ampla defesa, assegurando-se o contraditório também aqui nessa escala. Por isso, a questão de número 12, ela está correta também. Beleza, pessoal? Mais uma aí para vocês. Tá bom? Gente, dando sequência, uma outra questão que eu gostaria de abordar e que eu gostaria de tratar com vocês é o seguinte. No mundo do trabalho, frequentemente não se percebe a origem cultural dos valores éticos, do senso e da consciência moral, que impõe um tipo de conduta ao profissional, podendo falar-se ao mesmo em uma atuação ideológica no que se refere à naturalização dos valores. Essa questão ela é muito interessante, meus alunos, porque ela fala um pouquinho para nós da ideologia. E a ideologia é um conjunto de ideias, de pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. Então, nós temos uma determinada ideologia política. Partindo desse pressuposto, essa questão ela pode ser respondida com base na lógica. Realmente nós não sabemos de onde surgiram os valores éticos, mas, desde que nós nascemos, nós temos a dimensão do que é certo, do que é errado, muito claro na sua cabeça, na nossa cabeça, na minha cabeça. Então, eu sei, por exemplo, que é errado um chefe gritar com o funcionário. Da mesma forma que também é errado um funcionário furtar o seu chefe. Então, aqui, nós podemos sim afirmar que isso é uma atuação ideológica. Por que é uma atuação ideológica? Porque a maioria dos comportamentos que nós temos que adotar dentro das empresas, dentro das corporações, já são ideias que estão enraizadas
Nós não temos como contestar essas situações. Basta a gente cumprir. Por isso, a questão de número 13 é uma outra questão que está certo. Anota aí no seu gabarito. Beleza, pessoal? Anotado? Show de bola! Então vamos dar sequência. Próxima questão diz assim: os conceitos de ética e moral estão relacionados à noção de certo e errado, bem e mal, embora às vezes os conceitos sejam usados de forma intercambiável e representam preceitos filosóficos diferentes. Porque a ética consiste em princípios gerais definidos pelo grupo, é governada pelas normas sociais e culturas, é regida por normas legais ou profissionais aplicadas ao indivíduo, ou tende a variar de uma sociedade para outra, a depender de fatores como religião e também a cultura. Gente, olha só, nós temos que considerar que se você analisar o decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética Profissional, ele fala assim para a gente, olha, das regras deontológicas, a cortesia, boa vontade, cuidado, tempo dedicados ao serviço público, caracteriza-se o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos de forma direta ou indireta significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer um que pertence ao patrimônio público deteriora por descuido ou má vontade, não constituindo apenas uma ofensa a equipamentos e instalações do Estado, mas todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, sua esperança e seus esforços para construí-lo. Com base nisso, com base nessa tipificação normativa do nosso Código de Ética, eu posso falar para você que tanto o conceito de ética como moral está ligado sim à ideia de certo e errado. E ela é regida também por normas legais. Vide o Código de Ética aqui. Ou normas que são profissionais. O Código de Ética também é uma norma profissional. E por isso ela é aplicada aos indivíduos. Por essa razão, a questão 14 é a alternativa letra C, tá bom? Letra C, coloca aí no seu gabarito, coloca aí no seu caderno. Próxima questão diz o seguinte, na tela. Além de demandar a obediência a valores e normas de condutas, a solução dos problemas éticos na administração pública é um padrão transparente e previsível de procedimentos. Olha só, para responder essa questão aqui, tudo é muito claro e muito tranquilo, porque basta nós lembrarmos que o Código de Ética da Administração Pública, ele é uma norma que se faz presente no nosso meio. E os servidores, eles têm uma opção, respeitar. Eles têm que respeitar e obedecer os valores que estão previstos ali. Por que eles têm que respeitar? Para que aconteça transparência nos procedimentos feitos pela administração pública, tá bom? Com isso, eu posso falar que padrões previsíveis de procedimento são os procedimentos previstos em lei, de acordo com a ideia de legalidade. E um servidor que também é administrador, ele só pode agir de acordo com a autorização do texto de lei. Ele não pode fazer nada que não esteja previsto na lei. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem manda, a lei. Nesse caso, a gente tem que seguir a lei. Tem que cumprir o que é certo, o que é errado. Veja na tela. Gabarito certinho também da nossa questão 15. Oba, mais uma questão aí para nossa conta. Show de bola, show de bola. Vamos continuar? Que tem mais? Mais questãozinha para você que diz assim, olha. A respeito da ética, da moral, de valores e democracia, julgue. O pretorianismo é considerado um fator que favorece a democracia por garantir o exercício da cidadania. Ai, 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 ai. Afinal, o que significa essa ideia de pretorianismo, De Luca? Pretorianismo é um sistema de governo que preponderam-se as pequenas elites. Até parece que é o real, né? Neste caso, as elites estão no poder
porque elas fraudam, porque elas penam, porque elas violam, porque elas causam inúmeros danos para todas as pessoas. Então, nesse contexto, nós temos que considerar que o pretorianismo ele é um sistema de governo voltado para os pequenos grupos e pequenos interesses. Então, se a gente trazer a ideia que o pretorianismo é isso, a questão é errada, porque o pretorianismo não favorece de nada a democracia, muito pelo contrário, ele não ajuda a contribuir com o exercício da cidadania, ele favorece pequenos grupos, ele favorece pequenas elites. Então, gente, não tem lógica, não tem sentido a gente ser favorável a essa ideia de pretorianismo. Razão pela qual a questão de número 16, ela está incorreta. Assinale aí no seu caderno essa questão tranquila, tá bom? Fica aí mais essa observação para vocês, tá bem? Gente, continuando o nosso estudo, continuando as nossas análises, vamos à próxima questão que diz assim para a gente. A respeito da ética, da moral, valores e democracia, julgue os itens a seguir. Moral é um vocábulo herdado do latim. A ética, do grego, e identifica conceitos que exprimem um conjunto de regras de conduta que espera-se que seja adotadas. Galera, nesse caso, o que significa? Eu posso falar para vocês que quando a gente fala de ética, ela vem da palavra ethos. Ethos quer dizer para nós caráter, modo de ser. Então, ethos, ele é do latim, enquanto mos significa para nós costumes. Diante disso, essa questão ela está correta, tá? O moral é um vocábulo do latim e ética é do grego, mos, tá bom? Fica aí essa consideração, questãozinha, eu acho que é uma questãozinha meio tonta, né? Porque qual que é a importância de aferir a origem etimológica da palavra se não é uma matéria de português e sim de ética? Mas costuma cair esse tipo de questão. Então, só para ressaltar para vocês, moral do latim, ética do grego, tá bom? Não vai errar na hora da prova? Não, não vai errar na hora da prova, não. Só para a gente ter certeza e acertar com precisão. Próxima questãozinha, a questão que vai ser a nossa questão saideira, ela diz o seguinte: as ações éticas são aquelas realizadas racionalmente pelo ser humano, em busca do bem, à luz de princípios morais, e que podem enunciar normas do dever ser de determinados grupos sociais e seus diferentes contextos para atingir fins morais. E aí, gente, essa questão ela tá certa, porque mais uma vez ela traz para nós a distinção de ética e de moral. Para esquematizar para você e para facilitar na sua memorização, olha que eu disponibilizei na tela. A ética, ela é uma teoria, enquanto a moral, ela é prática. A ética são princípios, a moral é conduta. Ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, moral é cultural. Ética é regra, moral é conduta da regra. Essa é mais uma questãozinha. Com base nesse raciocínio de memorização que eu exteriorizei aí para você, eu só posso dizer que a nossa questão 18, ela está certa. Pois sim, as ações éticas são aquelas racionalmente pelo ser humano que são realizadas em busca do bem, à luz da moral, e que podem enunciar normas do dever ser de determinados grupos sociais e nos seus contextos gerais, tá bom? Então, mais uma vez, eu coloco aí, só para a gente fechar esse bloco, para a gente fechar esse raciocínio, tá bom? Parou por aí? Não, não parou por aí, não. Vamos fazer mais uma? Não tem problema estourar um pouquinho? Não, né? Vamos fazer a última questão. A ausência injustificada de um servidor público ao seu local de trabalho constitui fator de desmoralização do serviço público? Lógico que sim, pessoal. Isso, inclusive, está previsto no Decreto 1171 de 94,
que ele fala que quando você falta e não der justificativa, é fator de desmoralização no serviço público. É fator e que deve ser vedado com toda essência, com toda clareza. No próximo bloco, continuaremos com mais questões para vocês.